Olá, a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre as doenças infecciosas mais específicas desse período aí de inverno, de chuva, de instabilidade climática, aqui com o médico infectologista Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco, a gente sabe que tem, assim, como o senhor trouxe, várias doenças infecciosas oportunistas desse período. Tem como uma pessoa diferenciar, por exemplo, sei lá, uma tem febre ou quando não tem febre, quando tem tosse? Qual seria a orientação? Espera aquele período mínimo ali, característico da gripe, aqueles primeiros dias? Uma questão que é muito importante diferenciar é o que é um resfriado comum de uma gripe. O resfriado comum geralmente é aquele que você tem espirros, né? Às vezes um pouquinho de tosse, mas é mais o nariz escorrendo com secreção. A febre, às vezes, é uma febrícula, né? E geralmente não cursa com falta de ar, nem com tosse muito produtiva. Na gripe, não. Você tem uma doença sistêmica, onde você tem febre alta, dor no corpo, mal-estar, prostração, além disso, tosse, né? E expectoração. O que a gente tem que ficar alerta, né, nesses quadros, principalmente, é o sintoma de falta de ar. Porque gripe, apesar de ser uma doença autorresolutiva, que com essa média de 5 a 7 dias as pessoas estão melhores, tenham usado alguma coisa ou não, usando algumas coisas, você pode melhorar esses sintomas, usando analgésico, antitérmico, descongestionante, você melhora e vive mais, e vive melhor nesses dias aí que está gripado. Mas, quando você tem, além disso, a falta de ar, aí tem que se preocupar. Você tem que ser atendido logo, porque a gente pode estar numa síndrome que a gente chama, de síndrome respiratória aguda grave, que ela ficou muito comum quando começou a circular o vírus influenza A H1N1. Então, desde a pandemia, a gente tem tido mais casos de gripe grave. Então, esse é um período de alerta. No estado, em Sergipe, a gente teve um aumento desses casos mais graves nesse ano em relação aos anos anteriores. Então, a gente tem uma circulação maior do influenza A H1N1. Por isso, a gente está nesse período que a gente sempre está alertando o profissional de saúde. Ou seja, falta de ar seria o alerta maior. Sim, falta de ar em qualquer situação, infecciosa ou não, é algo que você precise procurar o serviço de saúde para ser avaliado. Que às vezes a falta de ar pode ser por ansiedade, Tem gente que está gripado, mas ouviu falar que está tendo um surto de H1N1, já fica com falta de ar e acha que também está com H1N1. Mas precisa ser examinado, até para o médico fazer uma avaliação, ver como é que está o oxigênio no sangue da pessoa, para ver se realmente há necessidade. Porque é um problema, né? Você falando assim, olha, 5 a 7 dias precisa ser avaliado, a gente sabe que consultório mesmo, olha, mesmo particular, mesmo que tem plano de saúde, você dificilmente consegue marcar aí uma consulta com menos de uma semana. Então, você acaba tendo que saber levar esse período. E aí muita gente vai com automedicação, muita gente vai com as receitas caseiras, os chás. Então, para as gripes e resfriados, uma boa hidratação, o uso dos analgésicos que está acostumado a usar, sempre evitar usar aspirina, o ácido acetil salicílico está mais envolvido com alguns efeitos adversos, então é sempre melhor usar o que está mais acostumado, geralmente paracetamol, e dipirona, que é o que a gente utiliza mais no Brasil, e evitar anti-inflamatórios, porque o uso abusivo de anti-inflamatórios traz outras consequências para o organismo, para o rim, para o estômago, e pode, o que a gente tem que ficar muito atento é de não mascarar uma outra doença que não seja a gripe. Por exemplo? Porque a gente está falando da gripe, que tem sintomas de dor no corpo, mal-estar, tosse, mas de repente pode-se ter uma pneumonia. E para a pneumonia, o tratamento é antibiótico. E antibiótico só pode ser utilizado com a prescrição do profissional de saúde, do médico. E aquelas gripes, que a sensação que a gente tem é que elas não vão embora nunca. Aí você ficou resfriado ou gripado, enfim, passou ali 3, 5, 7 dias, mas aí ficou uma tosse com secreção, ficou cansaço. Então, tem gente que diz, eu estou há um mês gripado. Então, geralmente não é gripado há um mês. Você teve uma gripe que tem esse ciclo aí dos 7 dias, no máximo, que foi o período que o vírus passou no seu organismo e deixou algumas consequências. E o que pode deixar é a tosse. Essa tosse ela pode ser uma tosse irritativa, tipo alérgica, principalmente se a pessoa já tem alguma tendência a ter bronquite, se já é um tabagista, se já fuma. Tudo isso pode deixar essa
tosse por mais tempo. Como essa tosse incomoda, tem tratamento específico, né? Tem que procurar o serviço, se realmente ela está incomodando, né? Para tentar diminuir e melhorar a qualidade de vida. E também tem que ficar muito alerta se você tem uma gripe e se depois dessa gripe você volta a ter muita secreção, febre, porque aí você pode ter uma pneumonia que aproveitou aquela fragilidade dos seus sintomas, do seu aparelho respiratório e infeccionou. E aí sim, a pneumonia é uma doença que tem uma gravidade maior, se não for tratada a tempo, né, você pode levar a um quadro de sepse e até a óbito. Claro que esses são alertas importantíssimos, porque são alertas que estão relacionados a problemas corriqueiros de saúde. A gente está falando de um simples resfriado que vai se agravando, que você vai mascarando ali outra doença, de uma gripe. A gente vai estar trazendo outros alertas daqui a pouco com o Dr. Marco Aurélio. Depois do intervalo, a gente volta já.